Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Meus amigos, chegou a hora de prática, tá certo? Então vamos ver aí, né? Lei 11.343, o que a gente tem aí pra gente praticar aí, pra gente ficar, tinindo nas questões aí, beleza? Então vamos lá. Indivíduo não reincidente, isso aqui é importante, não reincidente, que semeie para consumo pessoal, outro ponto importante aqui, plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de produto capaz de causar dependência psíquica, se sujeita a penalidade imediata de. Aí temos aquela previsão lá, né, do artigo 28. Perda de bens e valores, não. O que a gente tem no artigo 28? É o seguinte, quais são as penas? Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, medida educativa de internação, não. Advertência sobre os efeitos da droga. Então, primeiro, letra C. Simbora. Vantuí Lúcio cometer em momentos distintos e sem associação. Opa, isso aqui é o seguinte. E sem associação. Isso é importante. Lembrar que a associação de drogas é 2 ou mais, né? Associação para o tráfico, 2 ou mais. A associação criminosa é a partir de 3, artigo 288 do Código Penal. Só lembrar esses dados. Crimes previstos na lei de drogas. No momento da ação, vantuir em razão de dependência química e de estar sob influência de entorpecentes, isso aqui é importante, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Lúcio, ao agir, estava sob efeito de droga, proveniente de caso fortuito, sendo também incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Nessas situações hipotéticas, então a gente tem, né, estão lembrados lá que no artigo 45, né, diz o seguinte, que no artigo 45, deixa eu ver se eu botei aqui, não botei, era para ter botado o contexto do artigo 45, mas no artigo 45 diz o quê? Será isento de pena em razão de dependência sobre efeito provenientemente de caso fortuito, motivo de força maior, né? Ou por dependência era inteiramente incapaz. Então, tanto o Lúcio quanto estão isentos de pena, pois ambos eram inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato, vantuir em razão da dependência química e de estar sob influência de entorpecente. E Lúcio, proveniente de caso fortuito. Então, vantuir terá direito à redução? Não. Somente vantuir será isento? Não. Os dois. Vantuir e Lúcio. Lúcio e vantuir são isentos de pena. Letra C é a nossa resposta. Considerando o disposto na Lei 11.343 e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominante sobre a matéria regida por essa lei, assinala a opção correta. Vamos lá. Letra A. Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução de pena. Errado. Em processo de tráfico internacional, basta primariedade para a aplicação. Não é?
para que seja aplicada a redução da pena no artigo 33, parágrafo 4º, o que ele pede? Não basta a primariedade do agente. De acordo com o dispositivo legal mencionado, além da primariedade, a redução da pena requer também que o agente tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Lembrando que isso aqui, é o que chamamos de quê? Tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. Errado. Dado o instituto de delação premiada previsto nesta lei, ao acusado colaborar voluntariamente com a investigação policial, podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial da aplicação do regime penitenciário mais longo. Está certo isso? Também não. Por quê? Porque a letra B, a delação premiada nos moldes previstos na lei, estabelece unicamente como benefício da colaboração premiada a redução da pena de 1/3 a 2/3. De 1/3 a 2/3. Então, errado aqui. É vedada à autoridade policial a destruição de plantas ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização do laudo pericial definitivo. Presta atenção, destruição de plantas ilícitas. O que a gente viu? Vamos lá. Plantas ilícitas. Com ou sem flagrante delito, a destruição a destruição é imediata. Plantações ilícitas, a destruição é imediata. Não interessa se é com ou sem flagrante delito. Drogas apreendidas com prisão em flagrante, 15 dias. Drogas apreendidas sem prisão em flagrante, 30 dias. Se liga nisso aqui. Isso aqui é muito top. Então, plantações ilícitas com ou sem prisão em flagrante, imediato. Drogas apreendidas com prisão em flagrante, 15 dias. Drogas apreendidas sem prisão em flagrante, prazo máximo de 30 dias. Para a configuração, para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige efetiva transposição de fronteiras, nem efetiva coautoria. Certíssimo, né? Certíssimo. O que a gente viu? A gente viu que, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 40, para se verificar a transnacionalidade, deve-se atentar para a natureza, a procedência da substância ou do produto e a circunstância do fato. Assim, para que fique configurada a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, basta que haja elementos de provas que indiquem a intenção do agente era exportar ou importar. E último item, o crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional. Negativo. Por quê? Porque, obrigatoriamente, para que fique caracterizada a associação, não é imprescindível o caráter de permanência e instabilidade de vínculo. Beleza? Questão número 4. Se determinada pessoa maior e capaz estiver portando certa quantidade de droga para consumo pessoal e for abordada por um agente de polícia, ela estará sujeita a pena privativa? Não, porque nós temos o Instituto da Despenalização. Emanuel, e maconha? A questão não fala sobre maconha, meu irmão, então esquece isso. Estará sujeito a pena privativa, a mesma coisa. Daqui, letra A, letra B, a mesma coisa. Despenalização. Estará sujeito a pena imprescritível, muito menos isso. Poderá ser submetido a pena de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço combinado ou de medida educativa. Certíssimo. Letra D.
deverá ser preso em flagrante pela autoridade policial. Não. Questão número 5. A respeito do processo do julgamento previsto na lei de drogas, assinala a opção correta. O magistrado, durante a persecução penal, ou seja, durante o processo, em juízo, poderá, independentemente da oitiva do Ministério Público, autorizar a infiltração, não. Ele não pode autorizar a infiltração de investigador em meio a traficantes sem ouvir o Ministério Público. Então, a questão incorre erro quando diz a expressão independentemente da oitiva do Ministério Público, quando, na verdade, qualquer fase da persecução penal relativa aos crimes previstos nesta lei são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público. Então, errado. O MP e a defesa poderão arrolar até 8 testemunhas na denúncia e na defesa preliminar, respectivamente. Também não. O erro incide na quantidade de testemunhas. Tanto o Ministério Público como a defesa poderão arrolar até 5 testemunhas. Letra da lei, artigo 54, inciso 3º. O agente que praticar crime de porte de drogas para consumo pessoal será processado e julgado perante uma das varas de entorpecente do Distrito Federal, sob o rito processual previsto na lei antidrogas, tendo em vista que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Também está errado. E por que está errado, pessoal? Olha, quando se tratar de porte de drogas para consumo pessoal, deverá ser julgado pela lei 9099. Claro. Porque essa lei permite a despenalização. Agora, exceto se houver concurso de crimes previstos nos artigos 33 a 37. Aí sim. Aí vê que sai da esfera do consumo pessoal. Não é? Então, D. O autor do crime de porte de drogas para uso pessoal será processado e julgado perante o juiz sob o rito. Acabei de falar, lei 9099. Certíssimo. A lavratura do auto de prisão em flagrante estabelecimento da materialidade do delito exige a elaboração do laudo. Não. Primeiro você vai ter um laudo preliminar e depois você poderá ter o laudo definitivo. Então, primeiro, o laudo preliminar, depois o laudo definitivo. Então, não é necessária a elaboração do laudo definitivo, pois para efeito da lavratura do auto de prisão, estabelecimento da materialidade é suficiente o laudo de constatação, ou também chamado de laudo preliminar. Sexta questão. No crime de associação para o tráfico, artigo 35, para fazer jus ao livramento condicional, o condenado deve cumprir 2/3, 1/5, 1/3, 2/3 ou 1/5. Bem, nos termos expressos do parágrafo único do artigo 44, dar-se-á o livramento condicional nos crimes tipificados nos artigos 33-cap, parágrafo 1º, 34 a 37, após o cumprimento 2/3 da pena, vedada a sua condição ao reincidente específico. Então, 2/3, letra D. Caso não seja reincidente. Sétima questão. A respeito do tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada, ou seja, artigo 33, parágrafo 4º, lembrando, é o caso da mula, né? É correto afirmar que impede a substituição da pena privativa por restritivo de direito. Não impede, eu disse para vocês o quê? Que isso aí era inconstitucional, foi declarado constitucional. Não se aplica aos réus reincidentes. Aí tudo bem. Certíssimo. Trata-se de crime equiparado a hediondo? Jamais, né? Apenas a reincidência específica pede o reconhecimento da causa de redução de pena. Claro que não.
Então, se você for para o artigo 33, parágrafo 4º, ele vai dizer que, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas, não é? Nem integre organização criminosa. 8ª questão. Após investigação de local em que supostamente se armazenavam, organizavam e vendiam drogas de forma contínua, foi expedido e cumprido mandado de busca e apreensão, a partir do qual a autoridade policial encontrou dentro de uma residência 10 indivíduos portando uma quantidade elevada de drogas, bem como 3 balanças de precisão que serviam para o preparo de drogas ilícitas. Nessa situação, conforme o entendimento do STJ, os referidos foram indiciados, eles deverão responder por, o cara estava vendendo, estava com drogas, vendiam, organizavam e vendiam drogas. Então, bora lá. Organizavam e vendiam drogas. Artigo 33. 10 indivíduos. Artigo 35. Associação. Letra A. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Logo de cara, né? Tráfico de drogas em concurso composto de maquinário, não. Associação em concurso composto, não, porque não pode ser maquinário pelo seguinte: armazenavam, organizavam e vendiam drogas. Está falando em maquinário aqui, então é a letra A. 9. Nas condutas tipificadas na Lei 11.343, o agente primário de bons antecedentes, que atua como mula com transporte pontual de entorpecente, caso comprovada a autoria e materialidade, deve ser condenado por tráfico de drogas privilegiado. Né? Então, importantes aqui. Né? A gente tá, veja que tudo que a gente viu em sala de aula está aqui. A gente está trabalhando. Luan é iniciado em inquérito conduzido pela Polícia Civil, que investiga a prática do crime de tráfico de drogas, delito previsto no artigo 33. Responda ao inquérito em liberdade. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído em, lembre-se sempre, IP normal, que não seja tráfico de drogas, deve ser concluído em 10 dias, se o cara estiver preso. Se o cara estiver solto, 30, podendo ser prorrogado. Mas quando se trata de drogas, o prazo é diferente. Então é o seguinte: é de 30 dias se ele estiver preso. Só que esse prazo de 30 dias pode ser dobrado, duplicado. Ou 90 dias se ele estiver solto, e esse prazo também pode ser duplicado. Então você pode chegar ao inquérito preso 60, inquérito solto 180 dias. Beleza? Então vamos lá. 90 dias, podendo esse prazo ser duplicado pelo juiz mediante pedido. Então veja só, Luan é em inquérito conduzido que investiga a prática. Responde ao inquérito em liberdade. Pronto. Se ele responde, meu irmão, em liberdade, então o prazo é 90 mais 90. Letra A. Então, com isso, fechamos aí, né, mais um bloco de questões aí para você que está. Né? Fizemos teoria, trabalhamos agora as questões, então vejam aí que tudo que a gente trabalhou na teoria, a gente viu aqui na prática. Então é isso, bicho. Trabalhamos o que vai cair. O que vai cair, tá? Bem objetivo, no foco. Não adianta você
Ó, eu vou estudar tudo e se perder. Beleza? É só foco. Suave na nave. Fé, força e foco. Valeu.